Esperemos que sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu apresento os meus cumprimentos às entidades presentes, aos participantes, também ao painel que aqui está comigo hoje. Gostava de agradecer o convite feito e que muito me honra à Fidestra, à ESA e em especial à doutora Maria Rana. Eu vou passar para aqui, vou tentar passar agora a minha apresentação. Eu sou diretora de Serviços de Fiscalização da CCTR Alentejo e, em acumulação, tenho este projeto, que é o Projeto Auroral, um projeto H2020, em que a CCDR é o lead partner e que é um projeto grande, complexo, com várias vertentes, e que eu vou tentar resumir de forma a que todos percebam em que é que ele consiste e, no fundo, aquilo que nós pretendemos que ele no futuro venha a servir para as comunidades rurais. E então, e porque tenho essa atenção para todos os participantes que estão presentes e online, que possam não conhecer o Alentejo é a maior região portuguesa e, portanto, estamos a falar praticamente 1/3 do território de Portugal continental e que ainda por cima é uma região altamente despovoada. Eu não gosto de utilizar aquela expressão de uma região deprimida, não. É uma região despovoada com algumas carências. Eu prefiro dizer as coisas ao contrário, eu não gosto de ser pessimista e de carregar o peso das palavras para cima de uma situação que eu pretendo que seja, e todos julgo que pretendemos, melhor. E, portanto, é uma região com algumas carências, tem uma densidade populacional média muito baixa, comparativamente a outras regiões de Portugal, sobretudo dos grandes centros urbanos, é eminentemente rural e tem também um setor-chave que é a agricultura e que é incontornável. Sendo uma região eminentemente rural, ela tem algumas características que são também elas muito semelhantes a todos as outras zonas rurais a quem este projeto rural acaba por se referir e fazerem parte. E, portanto, o projeto rural tem um acrónimo. É engraçado, porque por acaso nós conseguimos lê-lo com alguma facilidade, mas a tradução depois acaba por ser um bocadinho densa. E, portanto, é uma arquitetura para assistir ecossistemas digitais, regionais, unificados e abertos para comunidades inteligentes e aplicações em grande escala em áreas rurais mais vastas. Isto pode não dizer grande coisa, mas, no fundo, o que nós estamos aqui a ver é um projeto que foi pensado exclusivamente para as zonas rurais e que, de alguma forma, pretende contribuir para quebrar o fosso entre aquilo que é uma zona rural, eminentemente rural, tipicamente rural, seja cá em Portugal, no Alentejo ou em qualquer outra região, país da Europa. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos era que este fosso digital, que este fosso existente, que também é digital, entre as zonas rurais e as zonas urbanas, pudesse, através de todos os instrumentos que estamos a idealizar e a realizar e estamos a colocar no terreno, pudessem mitigar um bocadinho estas diferenças da vida das pessoas nas zonas rurais e depois entre as zonas rurais e as zonas urbanas. No fundo, temos um consórcio muito amplo, que eu passo a apresentar. Somos 25 parceiros de 10 países europeus, que contém 8 regiões piloto e que trabalhamos 5 áreas: a agricultura, o turismo, a mobilidade, a energia e a saúde. E temos um conjunto de aplicações inovadoras, digitais, que estão a ser desenvolvidas, que vão ser implementadas durante os próximos 4 anos em todas estas regiões piloto. E, portanto, como podem ver,
Nós temos 6 centros de investigação e universidades associados no consórcio, de vários países. Temos empresas industriais líderes em termos de tecnologias e também pequenas e médias empresas, de várias nacionalidades. Temos 2 redes internacionais que nos vão potenciar na parte financeira do projeto e também, que eu passo já a apresentar, porque é a parte que me parece a mim mais interessante, os 11 utilizadores finais. Ou seja, os 8 pilotos. Eles são 8 pilotos, mas no fundo são muito mais. O piloto Alentejo virá no fim, mas é seguramente aquele que eu acarinho, porque a coordenação do projeto Auroral no Alentejo cabe-me a mim e, portanto, eu tenho muita fé que isto possa realmente servir para alavancar um conjunto de coisas boas para para as comunidades rurais, mas temos, como eu estava a dizer, no Alentejo um conjunto grande dos 5 vetores principais, mas depois em cada um dos outros países, em cada uma das outras regiões piloto, apenas existe 1 ou 2 das principais, sendo que todas as grandes inovações que estão a ser desenvolvidas vão permitir que cada uma das regiões piloto que tem um foco principal possa agregar todas as outras inovações tecnológicas de forma a que isto não seja apenas o turismo, ou mobilidade, ou a questão da saúde. E, portanto, temos a zona da Finlândia, Itália, Catalunha, Suécia, a Noruega, nas zonas árticas, com 2 pilotos, a Áustria e o Alentejo. Como podem ver, algumas nós sabemos automaticamente que são zonas também, elas despovoadas, são zonas que também têm algumas limitações em termos de mobilidade, nomeadamente nas zonas mais a norte, com as questões de neve, do clima próprio da região e que, de outra forma, o Alentejo também tem, porque tem zonas rurais com muita dificuldade de mobilidade. E, portanto, por motivos diferentes, nós temos um conjunto de características e problemas comuns. O piloto Alentejo tem este nome curioso, serviços digitais que criam massa crítica nas zonas rurais do Alentejo. E a questão da massa crítica é importante, como vão ver. O piloto do Alentejo, no fundo, pretende envolver um conjunto de serviços digitais, inovadores, centrados em todas as zonas rurais, nos tais 5 domínios que eu já falei, domínios inteligentes. E estes objetivos pois, estarão sempre perfeitamente alinhados com a nossa estratégia regional de especialização inteligente, que é um ponto importante e que dará alguma sustentabilidade, esperemos nós, no futuro, a todas as ações que esperamos que, no fundo, nasçam, se disseminem através do próprio Auroral e da sua tecnologia. E, portanto, embora estejamos a falar de digitalização, sim, porque isto são tudo coisas tecnológicas, o que é que nós pretendemos? Melhorar a qualidade de vida dos residentes, porque o nosso foco são as pessoas. Isto é um programa tecnológico, mas não é um programa para desenvolver tecnologia. É um programa para dar às pessoas aquilo que elas podem precisar e que nós entendemos que elas podem precisar para melhorarem a sua própria vida. E isso poderá fazer a diferença. Por outro lado, achamos que a parte tecnológica que está a ser desenvolvida e que está a ser implementada no terreno poderá impulsionar o investimento empresarial e inverter a tendência do despovoamento, que é um problema que nós temos, diversificar, inovar e integrar as ofertas turísticas. E, portanto, o Alentejo, sendo o maior piloto do Auroral em área, agrega todas as 5 áreas-chave. E, portanto, para tornarmos uma comunidade rural aquilo que nós gostávamos que fosse
ou seja, uma Smart Community. Nós vamos trabalhar na Smart Health, em Pias, neste momento é onde está a arrancar o projeto, com envelhecimento saudável, através de uma melhor monitorização da saúde. Eu não vou ler o que ali está, porque no fundo aquilo que eu vos posso dizer é que há um conjunto de soluções que se podem colocar na casa das pessoas e que lhes vão permitir poderem aceder a cuidados médicos, consultas, monitorização, às vezes, e para a população mais envelhecida, isto não passa apenas por poderem ir ao médico, passa por um acompanhamento sistemático, que evitará a institucionalização das pessoas e, portanto, mantendo-lhes a qualidade de vida que elas sempre tiveram, nas suas próprias casas, com as suas próprias coisas. E, portanto, termos um conjunto de tecnologia instalada em casa das pessoas, que facilmente eles possam aceder, usar ou até serem contactados para poderem ser monitorizados e garantir o seu estado de saúde, é necessariamente uma coisa, parece-me a mim, boa. Quando passarmos para a Smart Mobility, temos Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Odmira, que estão espalhadas pelo território do Alentejo. No fundo, nós vamos aplicar novas soluções da mobilidade como serviço, quer para residentes, quer para turistas que nos venham visitar, que complementarão a rede pública existente de transportes e um transporte a pedido que está em funcionamento. O transporte a pedido é um projeto da CCDR e que já foi apresentado num seminário da Fidestre, salvo erro em Campo Maior, pela minha vice-presidente, Carmen Carvalheiro. E, portanto, no fundo, é quase como um upgrade daquilo que foi pensado e que está em funcionamento no território, mas agora com novas soluções digitais, tecnológicas e com melhor acesso para todos. Temos este vetor da Smart Energy e que, como podem ver, está a ser implementado em Arronches e Porto Alegre, e mais tarde em Odmira, numa perspectiva mais integrada, em que nos vai permitir monitorizar os consumos. Eu vou agora falar em particular deste aspecto para todos aqueles que são fornecedores e que estão, por exemplo, nos municípios e que se preocupam com as questões relacionadas com os gastos da água. A água é um bem escasso, caro e que se reflete nos consumidores e, portanto, quanto mais água existirem perdas, e nós sabemos que elas existem, que são muito grandes, quanto maior for a redução das perdas de água nos sistemas de abastecimento, sobretudo em baixa, significa o quê? Que a fatura para os contribuintes também será menor. E, portanto, nós, se conseguirmos monitorizar uma rede de abastecimento público de água às populações através das sensorizações, ao segundo, concepcionamentos e que permite a tomada de decisão imediata em determinadas situações, é fundamental. Isto é só um exemplo. Haverá, como podem ver, um conjunto de outras coisas ligadas à recolha do lixo, que é também um assunto que nos deve preocupar. Hoje em dia os resíduos são talvez aquilo que nós mais produzimos e, portanto, é um problema para a sociedade e nós conseguimos otimizar a forma de ele ser recolhido através, porque os recursos humanos, materiais, os veículos são escassos e, portanto, em vez de termos uma rota estabelecida em que eles vão todas as segundas-feiras ou uma freguesia qualquer recolher o lixo, ou os resíduos já separados, ou o lixo comum. Não, nós temos sensorização em cada contentor que nos permite otimizar rotas, recursos, dinheiro. E isso reflete-se na qualidade de vida que todos aqueles que estão no município têm. Passamos para o Smart Turismo, que no fundo é uma gestão integrada de destinos do Alentejo. Nós temos
envolvidos no projeto, não só a região de turismo, mas também alguns operadores locais, e temos uma funcionalidade a ser trabalhada para podermos oferecer o Alentejo não apenas na vertente da hotelaria ou da restauração, mas numa oferta integrada, com tudo aquilo que o Alentejo tem para oferecer e que talvez muitas pessoas nem sequer conheçam nas suas diversas vertentes. Temos uma particularidade em São Pedro do Corval, que é o Concelho de Requintes de Monsaraz, que é talvez o maior centro de hotelaria da Europa. E isso faz com que aquele local, São Pedro do Corval, possa vir a receber, está previsto receber uma residência artística. E esta residência artística poderá ser presencial ou através de workshops online. Eu vou deixar o Smart Farming para o fim. Falamos também de digital skills, porque as capacitações das pessoas na área das tecnologias são muito importantes. Nós sabemos que Sines, em Portugal, Alentejo, é um local privilegiado naquilo que diz respeito à tecnologia. Temos o cabo submarino, temos um conjunto de empresas que se estão a estabelecer, fala-se em grandes centros de recepção e armazenamento de dados, mas falta a capacitação. E está a ser trabalhado uma cooperação com as universidades, com os politécnicos, de forma a que se possa proporcionar formação e mão de obra qualificada, especializada, para trabalhar com a tecnologia. Claro que isto é um setor da população que é visado, não é para a população em geral, porque eu não posso esperar que um idoso, uma pessoa que se calhar não tem grande literacia, consiga acompanhar. E, portanto, paralelamente a tudo aquilo que eu estive a dizer, haverá sempre a necessidade, e está previsto isso, de dar formação às pessoas para que elas, as coisas mais simples, possam até aprender a manusear. Um pequenino à parte, para explicar essa parte. Na parte da Smart Mobility, para adaptar também o transporte a pedido, o serviço de transporte a pedido, que já está implementado e que é tudo menos tecnológico e digital, porque se pratica por telefone, ainda com o contacto pessoalizado, não tem nada de quase tecnológico em todos aqueles, tem muito pouco. Isto também porque opera neste momento ainda só com taxistas e há aqui alguma dificuldade com os aparelhos, há alguma dificuldade com os aparelhos mais sensíveis em mexer neles e, portanto, está a ser criado um aparelho próprio para que as pessoas que têm menos capacidade de lidar com os novos aparelhos, com os tablets, com os telefones digitais e portáteis, consigam utilizar uma coisa muito simples, muito básica, mas que lhes vai permitir fazer um conjunto de coisas que elas até hoje não faziam. E, portanto, voltando aos digital skills... Patrícia, 3 minutos, está bem? Ok, ainda vou um bocadinho longe. Eu bem disse que falava muito. Eu vou voltar para trás porque me esqueci do Smart Farming. E, portanto, quando nós falamos na agricultura, falamos em sensores que recolhem, processam informação. No fundo, todos aqueles que aqui estão e que de alguma forma trabalham ou já trabalharam com agricultura sabem do que é que eu falo. A agricultura de precisão, muita dela sensorizada, outra por satélite, que permite um conjunto de coisas. No entanto, aquilo que nós gostávamos, e esse é, no meu ponto de vista, aquilo que melhor poderá dar a entender aquilo que o projeto é que, se repararem, não estão ali
tecnologia escrita? Está a coesão. Porque a resposta tem que ser integrar. Estão as pessoas e está a sustentabilidade do território. E, portanto, se eu tivesse que escolher uma palavra para definir ao rural, seria integrar. Em verbo, não integração, há um verbo, integrar. Vamos caminhando. Podia escolher outra, porque, obviamente, podemos falar sempre da interoperabilidade, ou seja, da não necessidade das pessoas que têm aparelhos, sensores, equipamentos, sistemas montados, de terem que comprar outros. Não é necessário. Estão a ser criados adaptadores, falantes, tradutores, que ligam esses aparelhos que já existem e que muitos deles podem até não estar a ser usados, mas estão funcionais, àquela plataforma que está a ser criada. E, portanto, isto também ajuda a manter o equilíbrio, a sustentabilidade do território. Eu deixei o Smart Farming para o fim porque, na verdade, sendo que o foco do rural são as pessoas e a sua melhoria da qualidade de vida, e porque estamos sempre a falar apenas das comunidades rurais, e eu em particular do Alentejo, nós não estamos a querer aumentar, melhorar a capacidade de vida de quem cá está para ser igual às dos centros urbanos. Porque nós, no dia em que conseguimos ter os serviços mais digitalizados, inovação tecnológica na agricultura, que nos vai permitir ter pessoas mais capazes, mão de obra mais qualificada, nós estamos a falar de nós termos uma qualidade de vida muito superior. Eu peço desculpa à região anfitriã, mas eu prefiro as praias do Alentejo e, portanto, nós temos a melhor linha de costa, e agora vou puxar a brasa para a minha sardinha, a melhor linha de costa para o turismo. Nós temos a floresta única de Montado que nos fornece a cortiça. Nós temos o maior lago artificial da Europa, nós temos o mais bonito céu estrelado que nos conferiu a certificação como reserva de arte que se cai. Nós temos as melhores pessoas com a melhor gastronomia. Nós poderemos ter a melhor agricultura mecanizada, digitalizada, com gente mais qualificada. Nós poderemos receber melhor todos aqueles que quiserem vir para cá e aqueles que cá estão. Como? Integrando. Porque se repararem, com 11 países diferentes, nós o que temos uma rede. Nós estamos a quebrar barreiras. Barreiras de línguas, estamos a quebrar barreiras culturais, estamos a quebrar barreiras de formas de estar, de viver, de trabalhar, de horários, porque eu sofro muito com isto. As minhas reuniões às vezes são marcadas para as 8 da manhã, que são 7. No fundo, temos que nos adaptar e viver uns com os outros. Há um ponto que nós não podemos deixar de acreditar. O caminho da digitalização não tem retorno. Isto começou, e a menos que haja um colapso absolutamente global, este caminho é para seguir. Nós temos duas soluções. Ou acompanhamos, ou ficamos para trás. E estes projetos são apenas um instrumento. Isto não é um balão de oxigênio que, de repente, daqui a 4 anos, quando terminar, porque ele começou em janeiro do ano passado, portanto, em 2021, daqui a 4 anos ou 3 anos, isto não vai estar radicalmente diferente. Estará apenas, e só, se cada um de nós for responsável e aproveitar todos os instrumentos que são colocados à nossa disposição, inclusivamente este, para poder, sim, saltar das 8 regiões piloto para todas as regiões rurais e, quem sabe, pensarmos o futuro num espaço temporal para além dos 10 anos, e se tivermos essa capacidade de sonhar o futuro passará a ser construído hoje. E o desafio é esse, sermos audazes. Não ficarmos à espera que o mundo nos caia em cima de uma forma simples, gratuita. Não, implica pensarmos, realizarmos, querermos e, no fim, espero eu, daqui a uma década,
podermos ter mais resiliência às alterações climáticas, melhores trabalhadores, mais protegidos e uma melhor vida para todos. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada. Muito obrigado.